Eu vou falar nesse vídeo sobre o efeito Bitcoin, o efeito que o Bitcoin ele faz na vida das pessoas. O Bitcoin, ele parece estar transformando o pensamento das pessoas, porque antes eu não via muita gente falando contra o governo, falando contra os impostos, e hoje eu entro nas páginas oficiais do governo, como por exemplo, as publicações do governo que ele fez sobre o Pix, e eu vejo todos falando contra, todo mundo falando contrariamente a isso, todo mundo indignado, todo mundo puto, todo mundo falando que é pra sonegar, todo mundo falando que não é pra pagar imposto, que é pra comprar Bitcoin, algo simplesmente que eu nunca imaginei que seria algo tão popular de ser falado, algo que há 4, 5 anos atrás as pessoas não falavam sobre isso. As pessoas falavam para pagar o imposto certinho, fazer tudo direitinho, pelo menos em sua grande maioria, né? O debate, no geral, das pessoas era falando nisso. Parece que tá mudando. Então, nisso eu vejo pessoas comuns, entende? Não vejo um nicho, não é um nicho de pessoas que estão falando isso, um nicho de libertários, um nicho de bitcoiners. Não, pessoas comuns que estão ali pistolas com as coisas que o governo está fazendo. Como eu fiz um vídeo ali falando sobre a taxação do Pix, que tem muita gente que está contra isso. E eu pensava que não ia ter tanta gente contrária a isso. Eu pensava que as pessoas iam aplaudir, porque isso é o que historicamente sempre aconteceu. Então, o Bitcoin ele está proporcionando para as pessoas um novo modo de pensar. E a pessoa pode nem ter contato com o Bitcoin. Só que as coisas elas circulam muito rápido. Então, se um sujeito vai lá e compra Bitcoin e vê todos os benefícios dele, do Bitcoin no caso, e usa, transaciona, vê que o Bitcoin é muito útil, ele simplesmente vai passando a mensagem para frente. Ele vai falando para outro cara, ele vai falando para outro cara. Alguns podem até usar Bitcoin, mas a maioria não vai usar. Só que só nisso de falar, parece que já fica um pensamento assim mais comum, porque tem gente falando sobre isso. Então as pessoas começam a ter outras perspectivas de pensamento e começam a ver que talvez o que elas estavam pensando antes não é legal. Então elas começam a pensar conforme quem está no Bitcoin está influenciando o pensamento de outras pessoas. Falando que, por exemplo, o negócio do Pix lá não é uma taxação, mas a fiscalização do Pix é um lixo. Então, basicamente, o Bitcoin ele muda a forma das pessoas de pensar, porque ele tira o seu dinheiro do governo. Aqui você transaciona no Bitcoin, maravilhoso, sem ninguém saber. Então, pode fazer uma transação para pessoa anônima, né? Vai estar registrada na blockchain, só que não vai saber quem que é a carteira. Você pode criar diferentes carteiras, eu tenho milhares de carteiras. Você pode só criar uma carteira lá, transferir os bitcoins para pagar no dia a dia, supostamente, né? Se as pessoas aceitassem, pronto, cria um novo sistema paralelo, como eu falei no último vídeo. Se todo mundo usa o Bitcoin, a gente cria um sistema paralelo e não precisa usar o sistema tradicional. Porque se eu estou recebendo em Bitcoin, estou gastando em Bitcoin, para que precisa de outra moeda? A gente usa a moeda Bitcoin como moeda corrente. Isso vai começar a acontecer aos poucos, porque a volatilidade do Bitcoin, ao passar dos anos, ela vai diminuindo. Então as pessoas vão começar a usar mais Bitcoin do que antes. E vai ser uma moeda corrente como qualquer outra. E por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso por um motivo, porque essas duas coisas elas se retroalimentam. Entendeu? Se você parar para pensar, a pessoa que começou a escutar inconscientemente sobre Bitcoin, sobre os benefícios, sobre vamos sonegar, não vão pagar imposto, entendeu? Porque tá uma bosta, a gente não quer taxação não do Pix, mas não quer pagar imposto de renda, não quer fiscalização no Pix, não quer também uma possível taxação no Pix, sim, que pode acontecer. Então, o que a gente pode fazer? E daí vem o Bitcoin, entendeu? Aí vem o Bitcoin e a pessoa passa a usar o Bitcoin. Então, basicamente, é um ciclo infinito de que a pessoa começa a ter um pensamento por causa do Bitcoin e dela passa a utilizar o Bitcoin. Só que esse pensamento antissistema veio das pessoas que estão no Bitcoin e compreenderam que não precisam colaborar com o sistema. Então, isso é o que os Bitcoiners falam que acontecem, né? De que as pessoas começam a se ligar de que elas podem sair do sistema tradicional e migrar para o Bitcoin, ter sua carteira de Bitcoin aí
numa wallet, num celular velho, num computador velho, novo, enfim, pode ter uma carteira independente de onde for. E pode transacionar quando quiser, como quiser, não tem limite de horário, de dias, é 24/7, né? 24 horas, 7 dias, nunca fecha o mercado do Bitcoin. Então, é isso que vai começar a acontecer. Eu fico muito feliz de ver isso, de ver as pessoas falando sobre isso, porque eu não imaginava que o Bitcoin ia ter esse efeito assim tão rápido. Eu já imaginava assim, um mundo em que 99% das pessoas estivessem importando Bitcoin, aceitando Bitcoin nos seus estabelecimentos, e parece que está indo mais rápido do que eu imaginava. Agora mesmo com os Estados Unidos falando que vai fazer uma reserva estratégica de Bitcoin, com governantes apoiando o Bitcoin, eles mesmos estão fazendo sua autodestruição do governo. Mas esse não é o foco. O foco é compreender que o Bitcoin ele está mudando a sociedade como um todo. E eu vejo oportunidade em trocar agora o máximo de dinheiro do governo. Meu Deus, moeda fiat você pode trocar pelo Bitcoin. Espetacular. Daqui a muito tempo um Bitcoin em reais não vai estar menos do que milhões de reais aí, vai estar na casa dos milhões de reais de 3 a 5 anos aí, entendeu? Então eu fico muito, muito, muito feliz com isso, porque eu pensava que ainda ia ter um tempo muito grande para as pessoas se acostumarem. E parece que o pensamento já está entrando na mente das pessoas. E esse é o efeito Bitcoin. Basicamente é isso. Até o próximo vídeo. Valeu!